Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levanta-te, Nivaldo. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado. Na mesma fé, na mesma confiança, na mesma certeza de que esse Deus, Ele é a palavra viva presente no meio de nós, é o Deus que supera todas as coisas. Sejamos nas mãos do Senhor nessa noite, aquilo que Ele quer. Creio que todos aqui já sabem quem sou eu, sou Nivaldo, membro desse grupo de oração, e hoje estamos aqui para juntos partilharmos da palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, onde nós vamos poder nos alimentar dessa alegria de Deus em nós, dessa palavra de Deus, nesse presente de Deus para cada um de nós. Esse Deus que tem amor por nós, que tem cuidado. Pensa por um instante no seu coração, como têm sido os cuidados de Deus com você? Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 35. 34 ensina para nós o seguinte: quando a multidão juntamente com os discípulos disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, se salvará. Esses poucos versículos nos levam a um aprendizado lindo, intenso, que fortalece todo o nosso ser, com esse tema que será tratado: seguir Jesus e não temer a palavra. Por que não temer a palavra? Porque todos nós somos chamados a viver uma experiência pessoal com Jesus. O chamado de Deus não foi para meia dúzia. O chamado de Deus não foi para alguns. O chamado de Deus, ele é amplo, ele é um leque aberto. Existe uma diferença: você pegar um leque, fechar ele, você aponta apenas para uma pessoa. Mas no momento que abrimos o leque, ele aponta para uma gigantesca área. No mínimo 180 graus. Não é isso? Se der um jeito de mexer nele, quem sabe chega aos 360. Mas por aí já dá para a gente ter uma noção do chamado de Deus. O chamado de Deus não foi só para alguns. Ele lançou o seu chamado, ele lançou as redes, lançou a sua palavra, lançou a sua vontade. Agora é necessário que nós acolhamos aquilo que Deus tem para nós. Por onde Jesus passou, algo ele fez. Se nós pegarmos a palavra, nos dá essa riqueza total. Nós nos aprendemos que Deus, por onde ele passou, o Deus Filho, algo ele fez. Não teve um local por onde Jesus passasse que ele não deixasse um rastro.
E o grande pedido dele é que nós hoje, nos dias de hoje, sejamos assim também. Por onde a gente passar, que deixe um rastro, deixe alguma coisa. Mas uma coisa de Deus, porque marca você está deixando, querendo ou não, você vai ter que deixar uma marca. Se você não deixar uma marca de Deus, você vai deixar uma outra marca. Não tem escolha. O convite da palavra é que deixemos uma marca de Deus. Não tem aquela canção linda que nos fala sobre a folha em branco? Eu não lembro agora o nome do cantor, me fugiu agora. Mas ele canta, na canção dele, fala de uma folha em branco colocada nas mãos de Deus. O que é isso? É eu dar a minha vida, a minha história, colocar nas mãos de Deus para que Ele escreva aquilo que Ele achar melhor. Ou seja, eu assino uma folha em branco e entrego nas mãos de Deus. É Deus que resolve o que faz. Eu acho que o nome do CD é isso, folha em branco. Que nós sejamos isso. Você teria coragem de assinar um cheque em branco e largar ali na praça? E não ir lá no banco avisar que para assustar o cheque? Você seria capaz de assinar um documento extremamente importante, assinar uma folha qualquer, uma folha A4, assinar ela e deixar ali na praça ali? Com a sua assinatura, autenticado pelo cartório, tudo prontinho? Deus está pedindo que você faça isso com Ele. E muitas vezes nós temos feito isso conosco. Quantas pessoas fazem isso no seu namoro? Assina uma folha em branco e entrega para a sua pessoa amada. No seu casamento você faz isso. Você assina uma folha em branco e dá para sua esposa. Você assina uma folha em branco e dá para o seu marido. Porque a partir dali a história de um e do outro tem que ser a mesma. Tem que ser uma só. Nas mãos de Deus precisamos ser uma folha em branco, assinada. Para que Deus escreva do jeito que Ele quer. Para que Deus escreva aquilo que Ele quer que seja escrito. Quando nós olhamos para essa palavra, dá-nos a entender uma coisa. Jesus estava vindo de Betsaida. Ele encontra no caminho um cego. Esse cego grita o nome de Jesus, então ele dá um jeito de ir ao encontro desse homem. Chega perto desse homem, cura esse homem. Todos ficam maravilhados com aquilo que está acontecendo. E de repente acontece o quê? Jesus percebe que a euforia também atingiu os discípulos. A alegria deles era grande. Nossa, o nosso Senhor, Ele é porreta. Esse cara é bom mesmo. Esse é o nosso rei. Ele está do nosso lado e com Ele ninguém vence a gente mais. Agora sim, esse é o rei que nós precisávamos. Olha o que o camarada faz. Olha o exército que está com ele. Olha essa multidão. E nós estamos do lado desse camarada. Já pensou como é que eles estavam? Jesus termina de fazer toda essa graça, olha para eles, olha nos olhos de um por um e faz uma pergunta: quem dizem por aí que sou eu? Na tradução da Bíblia de Jerusalém vem assim: quem diz por aí que eu sou? Porque a correta pronúncia seria essa: quem diz que eu sou? Porque eu sou significa Deus. Eu sou. Você vai lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, vai estar lá a confirmação. Então, ele faz essa pergunta para os discípulos: quem estão dizendo aí por aí que eu sou? Eles param, dá uma freada. Já pensou? Aí eles começam a contar o quê? A vida dos outros. Estão dizendo por aí que é um dos antigos profetas. E começam a inventar um monte de coisa, falar um monte de coisa. Jesus, quando vê que eles não estavam falando nada certo mais, já estavam inventando coisas para falar, olha para eles novamente e diz o seguinte: e vocês? E vocês? Quem diz que eu sou? Aí eles tomam outro choque, porque primeiro eles iam falar o que o povo estava pensando, agora eles tinham que falar o que estava neles. Pedro pula na frente e já diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido de Deus. Ele diz isso para Jesus. E imediatamente ele fica muito feliz, porque Jesus só falta aplaudir ele, você percebe? E deixa bem claro: que bom, Pedro. Já declara mesmo para ele: que bom, Pedro, porque não foi da carne e do sangue que você tivesse essa revelação, mas o próprio Pai falou isso em você. Era a revelação divina que vinha de Pedro naquele momento. Mas imediatamente Jesus vai e se declara diante deles: esse mesmo
que está diante de vocês, esse Filho de Deus vai ter que morrer por causa de vocês. Esse Filho de Deus vai parar numa cruz. Esse Filho de Deus vai ser rejeitado, vai ser cuspido, vai apanhar, vai perder toda a sua pele, vai sofrer assustadoramente por causa de vocês. Qual a reação de Pedro? O mesmo Pedro que pulou na frente para dizer que ele era ungido de Deus, pula na frente de Pedro para corrigir Jesus. Não, Senhor, isso não pode acontecer com você. Jesus olha para ele e diz o quê? Afasta-te de mim, Satanás. Pedro colocou a vontade dele na frente da vontade de Deus. Colocou a vontade dele na vontade de Deus. Não podemos atropelar a vontade de Deus. Não podemos tentar corrigir Deus. Se Deus falou uma coisa para você, acolha. Se Deus te deu uma palavra, assume ela. Se Deus te deu um direcionamento, assume ela. Se Deus falou que você tem que fazer, faz, porque seu resultado vai ser positivo. Acredita na palavra. O convite de Deus para nós é que nós, nos tempos de hoje, façamos uma análise da nossa vida. O que nós estamos sendo? Católicos ou cristãos? Porque ser católico é muito fácil. Se você fizer uma pesquisa, sair lá na rua agora, foi em qualquer local por aí, perguntar qual a sua religião, vai ter gente que já tem mais de um ano que vem na igreja e diz: eu sou católico. Não basta ser católico, tem que ser cristão. E ser cristão significa seguir Jesus. Tomar a sua cruz e seguir Jesus. Encarar as coisas que estão diante de você. Tá fácil, segue. Tá difícil, segue. Para o cristão não tem o mais ou menos. Só tem o fácil e o complicado. Mas o cristão não desiste. Estão te chamando de feio? Glorifica a Deus. Estão te chamando de lindo? Glorifica a Deus. Fez a chapinha? Você fez chapinha hoje, né? Então, fez a chapinha? Glorifica a Deus. Não fez? Glorifica. Está arrepiado? Glorifica. Não podemos deixar de glorificar a Deus porque as coisas estão complicadas ou muito fácil. Precisamos glorificar a Deus. Ser cristão é dar glórias a Deus por tudo. Porque você acordou, porque está comendo, porque está sorrindo, porque está chorando, porque chutou a pedra, a cabeça do dedo ficou para trás, porque saiu andando por aí e de repente perdeu a hora, porque você estava lendo e perdeu a hora do almoço, e a esposa veja vem comer logo, porque senão você vai ficar com fome que eu vou guardar as vasilhas. Aí você, glória a Deus, que eu tenho uma esposa que me lembra. Né? É glorificar a Deus por tudo que você tem e que você é. Pegou piolho, glória a Deus, dá glória a Deus porque você está com piolho na cabeça, porque você tem uma cabeça para ter piolho. Né? Né, Moreninha? Já matou os piolhos, Morena? Né? Glorifica a Deus por tudo que você tem. Você está trabalhando, glorifica a Deus. Você está no momento, você não está desempregado, você está em férias prolongadas. Glorifique a Deus. Exalta o nome de Deus. Mulher, você acabou de limpar a casa, deu aquele brilho assim de longe, tem até espelho, o chão parece um espelho, está lindo. De repente o marido se lembra que esqueceu de alguma coisa e entra de casa rapidinho. Ele só entra e sai. Na hora que você olha, ainda bem que ele saiu rápido. Né? Aí você começa a glorificar a Deus por isso. É aí que nós vamos começar a ser diferente. Porque ser cristão dentro da igreja é fácil. Temos que ser cristão lá dentro de casa, lá no trabalho, nas amizades, na rua, por onde nós estivermos. O convite de Deus é esse: tome a sua cruz, porque é fácil na hora dessa renunciar os palavrões? Não é. É fácil na hora dessa você ter que engolir as palavras, ficar em silêncio, para não dar oportunidade para o inimigo te usar? Porque seria muito mais fácil você já aproveitar. Seu chão estava brilhando, ele entrou e saiu. Antes dele sair, se jogar a vassoura, jogar o balde nele, né? A Arlete faria isso. Mas não pode. Que testemunho de cristão estou dando eu? Que testemunho de fé estou dando eu?
Já pensou? Aí eu tenho um filho, o filho vê eu fazendo isso. Quando ele crescer, ele vai fazer o quê? A mesma coisa. Os filhos são os espelhos dos pais, na maioria das vezes. Então essa palavra ensina para nós, precisamos ser cristãos, encarar a cruz, encarar as frustrações, encarar tudo, fazer uma reciclagem nossa. O que é uma reciclagem? Fazer uma mudança completa. O que eu antes tinha prazer em fazer e não era bom, eu agora converto isso em algo prazeroso, mas que é bom. Mudar a direção, mudar o jeito de ser, jogar fora todos os lixos que temos. Nós sabemos os lixos que temos, cada um sabe o seu. Não tem como eu dizer para você quais são os lixos que tem na sua vida, porque quem sabe é você conhece a sua vida. Eu não sei nada de você. Se eu falar alguma coisa aqui, eu vou fazer besteira. Vou falar coisa que não tem nada a ver. Mas você conhece a sua história, você sabe o que está te prejudicando, você sabe como é que estão as suas palavras, você sabe como estão as suas atitudes. Ninguém pode dizer para você o que você tem que fazer, porque você já sabe. Ninguém precisa dizer nada. Você já se conhece. Para eu parar de beber, eu conhecia, e para mim, o lixo que eu tinha era o alcoolismo. Então aquilo ali para mim foi exterminado da minha vida, porque eu descobri que aquilo para mim não era bom. Era o meu lixo. E eu joguei fora. Quais são os lixos que você lembra agora que tem na sua vida? Palavras, sentimentos, vontades. O que tem te atrapalhado? Quantas vezes gastamos tempo com a televisão? Gastamos tempo com o futebol. Acho que aqui ninguém gosta de jogar bola não, né? Então não vale. Gastamos tempo com um monte de coisa na nossa vida, mas não gastamos tempo com Deus. Temos tempo para tanta coisa, mas não temos tempo para Deus. Ah, mas porque se eu for lá agora não vai dar tempo de eu resolver outra coisa. Tá bom, se te desse uma dor de barriga agora, para onde você ia? Será que você ia deixar de correr por causa dessa dor de barriga e ia lá resolver a coisa que você está na sua cabeça? Então, se a dor de barriga te leva para o banheiro, então a sua vontade de rezar tem que te levar para os pés de Jesus. Precisamos ser pessoas que se apoiam nesse Deus, que se coloca diante dessa palavra, assume a vontade de Deus com toda a intensidade. Esse Deus que nos dá todo o cuidado que nós precisamos. Você é muito mais do que uma pessoa querida, você é uma pessoa amada, porque querido nós todos somos. Mas nós precisamos assumir essa postura de pessoas amadas por Deus, nos gastar em Deus, nos gastar no Senhor. O cristão, ele está sempre cheio de Deus. Aquele que não vive essa experiência que eu estou te falando no dia a dia, essa luta diária, ele não se enche de Deus, porque ele vem para a igreja, ele vem para a Santa Missa, vem para as celebrações, vem para o grupo de oração, aqui ele se enche. Mas quando chega ali fora, ele se esvazia na porta da igreja mesmo. Se esvazia já ali. Meia hora depois, se for conversar com aquela pessoa, já vê que palavras que vai ser proclamadas já não são aquelas iguais a que foi vivida aqui dentro da igreja. E diz Deus para nós, nessa palavra de hoje, que nós precisamos ser pessoas que assumem a nossa cruz. E muitas vezes assumir a nossa cruz é assumir esse Cristo onde a gente está. Assumir esse Jesus onde a gente está. E como que nós assumimos isso? Precisamos ser pessoas cheias de Deus. Só um coração cheio de Deus vai falar de Deus. Só um coração cheio de Deus vai falar de Deus. Porque falar, se você pegar o termo palavra e for estudar o termo palavra, você vai encontrar 30 caminhos para você estudar somente esse termo, palavra. 30 formas de estudar esse termo, palavra. Porque a palavra ela pode nos ensinar, dar um ensinamento que fica gravado em nós. Quando isso vem de Deus, a nossa palavra também formaliza uma opinião. Quando vem de Deus, essa palavra, ela vai nos dar uma afirmação perfeita. Essa mesma palavra
palavra, ela nos traz um recado. Essa mesma palavra, ela vem nos trazer uma permissão. Para eu fazer alguma coisa, é preciso que haja uma permissão. E essa permissão é dada sobre palavra, verbal. É uma verbalização. Também é necessário, até para ser aplicada uma sentença, é usado o quê? A palavra. Também diz para nós que a nossa doutrina é uma palavra escrita. Eu saí da palavra? Ainda não saí. E olha que eu só estou falando de alguns aqui. Então a promessa que nós recebemos é a promessa da palavra. João 1, como nos ensina a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia é chamada de palavra, porque é Deus falando. Então a palavra tem poder, poder inclusive para exortação, para ensinar, para corrigir, para fazer o que é necessário. É o poder da palavra. Não podemos nos calar. Não podemos nos calar, de forma nenhuma. Eu quero só deixar para você uma frase de Santo Isidoro, que ele diz para nós o seguinte: quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Uma frase de Santo Isidoro. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Você acredita fielmente no poder da palavra? Você tem noção do que a palavra pode fazer? Do que uma palavra pode fazer? Da autoridade, da potência, da qualidade de uma palavra? Uma palavra dita, ela pode fazer um grande milagre ou um grande estrago. Uma única palavra. Quer ver um exemplo? Eu vou levar vocês a fazer um passeio então. Vocês gostam de passear? Então vá lá para o começo da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia. Já que somos cristãos, nós cremos na Bíblia, aquilo que a Bíblia diz. O que é que nos diz a Bíblia a respeito do poder da palavra? No capítulo 1, versículo 3 diz o quê? E Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Se você pega esse mesmo capítulo, lá no versículo 6, diz o quê? E Deus disse: faça-se um firmamento. Nesse mesmo capítulo, no versículo 9, e Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem. Nesse mesmo capítulo, versículo 11, e Deus disse: produza as plantas. Versículo 14, o que tem? E Deus disse: faça-se os luzeiros e os firmamentos. E no versículo 20, e Deus disse: poluem as águas uma multidão de seres vivos. E no versículo 24, Deus disse: produza a terra os seres vivos. E no versículo 26, então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Será que tem mais? No 29, e Deus disse. Está dando para entender? Se toda a estrutura que nós estamos em cima partiu da vontade de Deus, da palavra, precisamos cuidar das estruturas que nós estamos fazendo com as nossas palavras. Quais são as estruturas que nós estamos montando com as nossas palavras? Deus montou uma estrutura completa com a sua palavra. Completa. E nos dá hoje a liberdade de escolhermos montar a nossa estrutura com a nossa palavra. Nós temos esse tempo hoje de fazer uma escolha, de montar as nossas estruturas, montar o nosso tempo. Eu gostaria que você agora fosse lá para o Novo Testamento.
Lá em Lucas, sabe onde fica? Lá na frente. Lucas. Lucas 18. Lá no versículo 42 diz o que para nós? Vamos ver se repete as coisas? Jesus lhe disse, ó, já deu para entender? Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Lucas 18, 42. Foi o poder da palavra. Mais um versículo, só ir mais para frente um pouquinho, em João 5, 8. Pronto? Diz para nós o quê? Na tradução aqui da Jerusalém disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. O poder da palavra, novamente. Mais um pouquinho para frente. Atos dos Apóstolos. Atos 16. Versículo 25. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam hinos a Deus. O poder do cântico deles e da oração foi tão intenso que toda a estrutura estremeceu. O que nós estamos fazendo diante da dificuldade? O que esses dois homens estavam fazendo naquele momento? Eles estavam cantando porque tinha acabado de apanhar, gente. Por causa da graça de Deus. Eles tinham acabado de sofrer por causa de Deus. E em vez de eles ficarem chorando, resmungando, largado num canto, eles fizeram o contrário, começaram a glorificar a Deus, porque eles estavam sofrendo por causa de Deus, por causa do Evangelho. E a fidelidade deles foi tão intensa que as estruturas não conseguiram segurar ele. Sabe, porque muitas vezes tem católicos que estão aprisionados, fechados, trancados num canto, cheio de murrinha, cheio de preguiça, cheio de reclamação, cheio de doenças, porque não louva, porque não adora, porque não canta, porque não exalta o nome de Deus. Prefere ficar num canto, jogado, largado, como se fosse um indigente, em vez de olhar para o céu, olhar para aquele que fez ele e glorificar. Obrigado, Deus, porque eu ainda estou vivo. Exaltemos esse Deus, bendigamos esse Deus, saiamos das nossas prisões. É o poder da palavra que nos arranca das prisões. Eu gostaria que você voltasse agora lá, o primeiro livro depois dos Salmos. Pronto? Provérbios capítulo 18, versículo 21. Ensina para nós muita coisa nesse versículo. Vamos ler alto junto, todo mundo? Morte e vida estão à mercê da língua, e os que a amam comerão dos seus frutos. Ou seja, muitos só estão morrendo porque não sabem falar. Muitos só estão morrendo porque não sabem louvar, porque não sabem glorificar, porque não dão glórias a Deus o tempo todo. Muitos só estão morrendo porque não exaltam o nome de Deus. Estão perdendo tempo. Está perdendo tempo. Proclama a grandeza de Deus. Tem correntes te amarrando, glorifica a Deus que ela arrebenta. Tem grades te cercando, glorifica a Deus que ela se abre. Tem portas fechadas, glorifica a Deus que elas vão se abrir. É preciso glorificar esse Deus. Mais um versículo para encerrar. No mesmo Provérbios aí, você só precisa voltar um pouquinho. Capítulo 12. Capítulo 12. Só voltar um pouquinho. Lá no versículo 25, o que é que ensina para nós? A angústia do coração deprime, uma boa palavra recaminha. Gente, que coisa linda. Tem o que isso significa para nós como carismáticos, como católicos? Tem muita gente precisando de você. Tem muita gente precisando de uma palavra amiga, precisando de alguém que olha nos olhos dele e fala: Deus te ama.
Tem muita gente precisando que você seja um profeta, uma profetisa na vida dessa pessoa. Tem muita gente precisando, tem gente desencaminhado, sem estrutura, sem saber por onde anda, porque está faltando o católico que olha nos olhos dele e fala a verdade. Deus te ama. Sejamos nós, a começar por nós, igual diz aquela canção, a começar em mim, quebra corações. Não é isso? Que nós sejamos os primeiros a ter um coração quebrantado, disponível para assumir o poder da palavra de Deus, porque o poder da palavra de Deus quebra grades, quebra muralhas, quebra correntes, derruba tudo. Nós terminamos há pouco tempo o cerco de Jericó. Como que nós estamos depois do cerco de Jericó? Cadê o restante das pessoas? Qual é o Deus que nós estamos procurando? Nós precisamos viver essa experiência do poder da palavra, do poder da ousadia em Deus. Nós estamos no tempo certo. E o tempo certo é esse agora, aonde você está. Use a sua voz para proclamar a grandeza de Deus. Oportuna e inoportunamente. Usa a sua voz para proclamar a grandeza de Deus. Se vão te amar ou não, problema deles, porque você está fazendo a sua parte. Você ama. Se vão te amar ou não, problema de quem não está te amando, porque você está amando essa pessoa. Viva a sua história em Deus. Viva o seu tempo em Deus. Derrame-se, transborde-se por onde você passar. Sejamos nos dias de hoje a boca de Deus. Resumindo, é isso. O convite é esse. Seja a boca de Deus. Deus poderia não precisar de você, mas Ele faz questão de te levar junto, para onde Ele for. Ele quer ir com você. Aonde você tem caminhado? Vamos pedir isso a Deus? Essa coragem de proclamar a grandeza dEle? Eu convido você nesse momento a se dar a Deus, a se entregar para Ele em palavras, em gestos. É necessário falar com Deus, porque aquele cego, ele falou com Deus. Deus, quando Ele foi criar todas as coisas, Ele falou para que as coisas acontecessem. Tudo foi falado, foi pronunciado, foi verbalizado. Em momento nenhum houve uma mudez, um momento só dele, um momento onde não precisou falar nada para que as coisas acontecessem. Porém, encontramos com riqueza de detalhes hoje nessa palavra, que foi preciso proclamar, foi preciso dizer alguma coisa para que a graça acontecesse. Então é necessário que você proclame, que você fale com Deus, que você dê a sua língua para Deus, dê a sua voz para Deus, dê a sua dicção para Deus, dê a sua coragem para Deus, dê os seus medos para Deus, dá tudo para Deus. Não guarda nada para você, nada. Entrega tudo nas mãos dEle e vai dizendo para Ele aonde você quer nesse momento consagrar com o poder da palavra que Deus te deu, com o poder e autoridade da palavra. Hoje você pode estar consagrando seu marido, consagrando a sua esposa, consagrando os filhos, consagrando os amigos, consagrando o trabalho, consagrando o seu emprego, seu patrão, funcionários, consagrando tudo, porque é o poder da palavra que hoje arrebenta as cadeias, arrebenta as correntes, tira da cova aqueles que estão aprisionados, arranca aqueles que estão aprisionados por poderes físicos e poderes espirituais, porque o poder da palavra consegue fazer a diferença, consegue arrancar tudo que não presta da nossa presença, da sua presença. No momento de oração, uma coisa que o Senhor mostrava é de uma pessoa que viveu durante muito tempo aprisionada, uma pessoa que viveu aprisionada por causa de um
passe que foi feito dentro de um ambiente de macumbaria. Essa pessoa viveu aprisionada, mostrava como se tivesse do lado dessa pessoa um toco enfiado, e essa pessoa agarrada a esse local com as suas roupas presas. Essa pessoa muitas vezes tinha vergonha das roupas que vestia. Até os tempos atuais você andou com vergonha do seu jeito de ser. Você olhava para você mesmo e pensava: poxa, eu sou tão assim, eu não sou daquele jeito que eu gostaria. Mas hoje, no nome do Senhor Jesus, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Santo Evangelho, em nome do Senhor Jesus, você está livre. Você não está mais aprisionado. Essa cadeia não pertence mais a você. Você agora é arrancado, tudo é destruído. Saia com as suas, pode sair até nu, mas que você não fique aprisionado por causa da roupa, que você não fique mais preso por causa de uma roupagem, por causa de algo fantasia que estava na sua vida. Hoje você é livre, porque diante de Deus você está livre. Você está livre, totalmente livre. Você pode gritar, louvar, exaltar, bendizer, fazer o que for, porque agora você não tem mais nada que te aprisiona. Não importa o que fizeram, não tem mais poder sobre você, porque o poder da palavra de Deus está sobre ti. É o poder da palavra de Deus. Nenhum outro poder mais pode te atingir. Obrigado, Deus. Vamos começar a louvar esse Deus. Dizer a Ele por toda a sua palavra. Deus, nós te amamos, te louvamos, ó Deus, porque o poder da tua palavra, ela é verdade, ela é vida sobre a vida de cada um de nós, sobre a nossa história, sobre os nossos bens, sobre tudo que temos. Obrigado, Deus. Começa a louvar a Deus também pelas coisas que você tem, que você já alcançou, seu trabalho, seus bens, se você tem um carro, uma bicicleta, seu pão de cada dia, sua casa. Começa a louvar a Deus pelas coisas que você tem também, pelos bens materiais que você tem, pelo lugar que você frequenta, a igreja que você participa. Louva a Deus pelas pessoas que você tem nessa igreja. Começa a louvar a Deus por tudo, pela comida, pelo ar que você respira, pelas amizades. Louva, 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 louva. Coloque em exercício do poder dessa palavra que você tem, o poder que Deus derramou sobre você. Exalta esse Deus por aquilo que Ele tem na sua vida acontecido. Exalta esse Deus, proclama, porque Ele é o seu Senhor, Ele é a sua história, Ele é a sua vida. A Ti, Senhor, nós pertencemos. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito em nós. Obrigado, Deus, pela Tua soberania, porque Tu és Deus, não por aquilo que Tu faz, mas por aquilo que Tu és, Senhor. Tu és o Deus na nossa história, Tu és o Deus na minha casa, Tu és o Deus no meu trabalho, Tu és Deus na minha missão, Tu és Deus, Senhor, na rua por onde eu caminho. Tu és o Deus, Senhor, soberano, poderoso, autêntico, em toda e qualquer situação. Nada se compara a Ti, Senhor, porque Tu és Senhor, Tu és Deus, Tu és soberania, e nada se compara à Tua presença. Glorificado seja, meu Deus, exaltado. Vamos aplaudir esse Deus, porque Ele é Senhor. Glórias a Ti, meu Deus. Exaltado, bendito, adorado Deus. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar, pois havia herança eterna. Vou confiar. Confia no Senhor, acredita. Dê o seu 100% de crença nesse Deus, de confiança nesse Deus, de entrega total, absoluta, irrevogável. Esse Deus nunca te abandonará. Esse Deus nunca te deixará sozinho. Nunca te deixará sozinho.